Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a esse grupo de oração especial. Eu sou o Rodrigo Carvalho, estou aqui com vocês. Você que está aqui me assistindo ou me ouvindo, Deus o acolha aonde você estiver e te abençoe, porque nós estamos iniciando um mês muito especial, que é o mês de agosto, e a Santa Igreja olha para esse mês como o mês das vocações. Em especial, eu quero dizer para vocês que estão aqui, que eu vou fazer hoje de uma forma bem diferente o programa Dia a Dia com Maria nas Sagradas Escrituras, que passa todas as quartas-feiras na Rádio Gospel Mira FM, às 10 horas da manhã, e amanhã esse programa vai estar lá. E na correria do meu dia a dia, trabalhando, eu tomei a frente, do pessoal do grupo, eles acompanham aqui nas redes sociais, mas estou a gravar essa pregação que hoje tem como tema: família, plano de Deus, alvo do inimigo. Então nós vamos meditar sobre o plano de Deus, que é a nossa família, e como isso é lindo, como isso é belo, desde o começo ali da Sagrada Escritura, na criação do homem e da mulher. O que a igreja diz sobre isso? Nós vamos ver um pouco sobre o que nos nossos tempos a Santa Igreja tem falado, e também vamos mostrar por que ela é alvo do inimigo e quais são as formas com que o inimigo tem agido para tentar destruir essa família, e finalizaremos com a oração. Então você que está aqui nessa noite, louvado seja Deus, eu estou aqui no grupo de oração Ressurreição, é o primeiro grupo de oração da Diocese de Sete Lagoas, e ele acontece todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na Capela São Sebastião, na Paróquia Santana e São Joaquim, da Diocese de Sete Lagoas. E que bênção estar aqui novamente essa noite. E Niran, Luciene, agradeço, mas estou divulgando o grupo, a pregação, porque é o meu programa de manhã, porque eu não tinha tempo para gravar amanhã, e preparei aqui. Então, futuramente, com a graça de Deus, terei vocês lá no programa, mas, em especial, nós vamos meditar hoje como que Deus planejou a minha e a sua família. Fala com quem está do seu lado, olha, e você que está me ouvindo, está me assistindo, diga alto: a minha família foi planejada por Deus. A minha família é uma bênção de Deus. Glória a Deus por isso. Peguem comigo Gênesis no capítulo 2, nos versículos 21 e 24. Gênesis capítulo 2, do versículo 21 ao versículo 24. Na Bíblia da Ave Maria é o primeiro livro, e de qualquer outra Bíblia é o primeiro livro da Bíblia. Página 50. E você que vem ao grupo de oração, tem uma Bíblia em casa, venha trazendo a sua Sagrada Escritura. Não usa celular, não. O celular a gente usa no corriqueiro, no dia a dia ali, você está no ônibus, você está indo para o trabalho e tal, mas para vir para o grupo, traga a Bíblia. Marca na Bíblia que você leu, escreve lá a passagem que mais te tocou, põe a data. A Bíblia, ela está assim, ela tem que ser ali rabiscada, ela tem que ser ali escrita. Põe um marca-página, um marca-texto, para que você vá tomando intimidade com as Sagradas Escrituras. Amém? Leitura do livro de Gênesis. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso dos meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso, o homem deixa o seu pai e sua mãe para unir a sua mulher, e já não são mais que uma só carne. O homem e a mulher estavam nus
e não se envergonhavam. Palavras do Senhor. Uma salva de palmas para a palavra de Deus. Meus queridos, essa passagem é muito bela, ela é leitura de vários casamentos e uniões matrimoniais. Nós temos aqui o princípio, claro, são 2 relatos da criação do homem, mas esse aqui profundíssimo e belo. E eu quero pegar com vocês alguns aspectos aqui, o que a Santa Igreja diz nessa primeira parte, que os santos padres, a patrística diz sobre a criação da mulher nesse momento. Sim, Deus criou o homem, e o homem estava sozinho, e ali Deus fez alguém semelhante. Então, um pouco antes vai estar escrito isso que eu disse. Mas aqui, o Senhor Deus mandou ao homem um sono profundo. Por que Deus mandou ao homem um sono profundo? Para que o homem não se orgulhasse da obra que Deus faria. Deus criou o homem ali do barro, da terra, mas agora Ele vai fazer uma criação mais bela ainda. É por isso que o homem é todo quadradão, a nossa cintura é mais reta, mais quadrado. Deus falou, agora eu vou melhorar. Primeiro você faz, primeiro você começa, depois você melhora. Não é assim que a frase tem sido dita ultimamente? E assim Deus fez a mulher. Primeiro Ele fez o homem, quadrados, todo bruto e tal. Agora Ele melhora. Ele não vai fazer do barro, Ele vai tirar ali da costela. E que beleza! Então Ele vai fazer com mais formosura, com mais voltas, mais acinturado. E vai colocar uma pitada de complicação, complicada e bem perfeita. Não é assim? E Deus então faz e cria a mulher. Então Adão aqui nós podemos perceber, ele está num sono profundo, mas ele está ali, ele deixa-se dormir, assim como o sono de Abraão, ele deixa dormir ali para que Deus faça a obra. E agora percebam que lindo que a igreja diz, mulher, que Santo Agostinho vai dizer para nós: a mulher, ela não foi tirada da cabeça para dominar o homem, nem dos pés para ser pisada, mas do lado para ser amada. Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino vai dizer: Deus formou a mulher como companheira para gerar vida e para compartilhar amor. Ou seja, mulher, fostes criada, não foi tirada da cabeça para ficar dominando o homem, por mais que vocês queiram mandar na gente, não é verdade? Mas também não foi tirada do pé para ser pisada, mas é tirada do lado para ser amada, para ser companheira, para estar do lado, para ser como proteção. E a palavra de Deus vai dizer que a mulher abençoada, ela é o alicerce da sua casa. É ela que transforma. O homem constrói a casa e traz ali os proventos, e ele tem que ser o provedor, mas a mulher é que transforma a casa em um lar. Não é verdade que quando os nossos pais que estão mais velhos, a gente tem essa graça ainda, quem tem, eu tenho, um beijo pai e mãe, de quando estão ali os filhos, os pais estão vivos, o pai e a mãe conseguem ainda reunir os filhos no Natal, nas datas festivas. Quando morre a mãe, é uma dificuldade se reunir somente perto do pai. Não vou generalizar, mas a maioria não consegue. Mas quando falece o pai, a mãe ainda consegue reunir. Na casa dos meus pais, aqui no Boa Vista, minha vozinha tinha Alzheimer, minha vozinha paterna, a última aqui dos meus avós que faleceu, já não conhecia todo mundo, a senhora Maria do Carmo, esposa do saudoso e falecido João Alacoque Fonseca. E Dona Maria do Carmo, mesmo ali com Alzheimer, sem reconhecer ninguém, ainda nos reunimos no dia 24, todos os dias, os tios, os primos, todo mundo, para estar lá em família. E essa é a beleza, a mulher transforma num lar, a mulher é a proteção, porque ela está ali da costela, é próxima ao coração. Vejam aqui, não há nenhum relato físico, anatômico, da presença ali onde encheu de carne, numa costela. Nós temos 12 pares de costela, 24 pares de costela, homem e mulher, mas aqui é um ato simbólico para mostrar que Deus criou a mulher ali, a partir do homem, para ser a companheira, para ser a amada, para estar próximo ao seu coração, aquela que lhe é semelhante. No versículo 24 então, está escrito assim: serão uma só carne.
E esse versículo foi repetido por nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus, no capítulo 19, quando ele dá a graça de elevar a união do homem e da mulher a sacramento, sacramento do matrimônio. Deus eleva então, serão uma só carne, e ali ele fundamenta o matrimônio. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1601, parágrafo 1601, está escrito: é uma aliança instituída por Deus, elevada por Cristo à dignidade de sacramento. A mulher, dom de Deus ao homem, e juntos formam a base da família. Juntos formam a base da família. Então, meus queridos, a Santa Igreja vem ensinar para mim e para você. Sim, aqui quando Cristo reafirma, é um plano de Deus. Quando ele diz para aquele povo que queria a separação, em Mateus capítulo 19, ele fala: o homem deixará a sua carne e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. No princípio Deus criou isso. Olha, a Bíblia começa, as Sagradas Escrituras começa falando sobre a criação do homem e da mulher, começa com a família, e o Apocalipse termina falando do casamento do noivo com a Santa Igreja. O noivo é o Cristo, a igreja é a noiva, e a união do Cristo com a sua esposa, e começa novamente com família. Deus é família, o Pai e o Filho e o Espírito Santo que provém do Pai e do Filho. Família é um plano de Deus, fazendo-nos a imagem e semelhança. Deus nos faz assim como Ele é família. Deus ama a família, e ama tanto família que Ele se encarnou e se fez filho de José e de Maria. Não era Ele o filho do carpinteiro que nós vimos no último domingo no Evangelho, quando Jesus fala que um profeta não é aceito em sua casa? Mas aqui é para perceber que ele era fruto de está ali numa união. Mesmo São José sendo o pai adotivo de Cristo, Cristo o chamava de pai, porque Nossa Senhora, em Lucas está escrito, quando pede e reencontra o menino Jesus no templo com os doutores, Nossa Senhora fala: por que fizestes isso? Estávamos eu e teu pai à tua procura. E ele fala: eu devo cuidar das coisas do meu pai, em letra maiúscula, falando de Deus Pai. Nossa Senhora não entende, guarda as coisas no coração, mas diz a relato que ele volta com eles e lhes era submisso. Cristo vive no seio da Sagrada Família de Nazaré. Vamos repetir comigo? Sagrada Família de Nazaré. A nossa família vossa é. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2207, está escrito: família é a célula original da vida social. Ela é a célula, é o menorzinho ali no corpo. Uma das doenças terríveis que nós temos é o CA, é o câncer, que é o quê? Um amontoado de células mortas que dão ali aqueles tumores e levam a maior número de mortes. É terrível. Mas aqui então a família, ela é a célula original da vida social. Por quê? Porque ela é berço da vida. Vamos repetir comigo? Porque ela é berço da vida. Berço da vida. Você que está me ouvindo aí, repete: berço da vida. Escola do amor. Espaço de crescimento humano e espiritual. Pequena igreja doméstica. E tudo isso, olha, o berço da vida, ela é a escola de amor, onde você vai aprender ali sobre amor, é o espaço de crescimento humano e espiritual, é pequena igreja doméstica, Catecismo da Igreja Católica 1655, meus queridos. Ou seja, é o início de tudo, é o seu primeiro contato social. E na essência do que Deus quer, Deus forma a família. Num plano lindo de Deus, uma família é formada. Sim, há uma beleza enorme do que a igreja vai dizer sobre esse plano de Deus. Dentre elas eu quero frisar uma dos nossos tempos, que foi escrita por nosso saudoso Papa São João Paulo II, que está nos artigos que constituem a teologia do corpo. Vamos repetir? Teologia do corpo. Teologia do corpo. É a teologia do corpo. E o Papa São João Paulo vai dizendo: o corpo revela a vocação e o amor à comunhão. A diferença entre homem e mulher
não é rivalidade, é complementaridade. Vou repetir isso. A diferença entre homem e mulher não é rivalidade, é complemento. Vamos repetir isso? A diferença entre homem e mulher não é rivalidade, é complemento. Complementabilidade. O matrimônio, então, ele o que é? É a imagem visível da Trindade: amor fecundo, doação, fidelidade. Então, por mais que a nossa família tenha seus defeitos, que sua família traga as marcas de uma criação difícil, de uma situação complicada, a família é um plano de Deus. E você é um plano de Deus. Por mais que às vezes você tenha saído de uma família da qual você não quer uma família bela, faça você então, da sua descendência e da sua posteridade, uma casa abençoada, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Antes que fostes formado no seio de tua mãe, mesmo que tua mamãe, na pequenez dela, na fraqueza dela, não te aceitava e não te queria, Deus queria você e já te chamava pelo nome. És meu, está escrito em Isaías. O teu nome está escrito na palma da mão de Deus, porque tu és filho. E a prova de que sois filho é que Deus enviou o Espírito Santo que está sobre mim e sobre você nesse momento. E esse Espírito clama: Abá, Pai. E você se tornou um herdeiro da graça celeste. Você se tornou um herdeiro do céu. Você é chamado para a glória. E por mais que todos os sofrimentos da vida presente nos aflijam, nada é comparado com aquela felicidade eterna que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que o buscam. E Deus quer fazer parte. Ele está à porta e bate, como está escrito em Apocalipse no capítulo 3, no versículo 20: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo, e seremos ali felizes. Deus quer entrar na sua casa, e a casa aqui, ela tem um duplo sentido, sim, de sentido de a casa do teu corpo, que é templo do Espírito Santo, amém? Repete comigo: meu corpo é templo do Espírito Santo. Mas também Ele quer entrar na tua casa, no teu lar, lá na tua família, lá dentro da tua casa. Pergunta para quem está do seu lado: e aí? Você vai deixar Jesus entrar ou não? Vai deixar ele ficar batendo aí na porta? E você que está me assistindo, você vai deixar Jesus entrar ou vai deixar ele ficar batendo na porta? Escreve aqui para mim, aqui, você que está assistindo o grupo de oração, GO.Resu é o grupo de oração aqui. Você vai deixar assim: eu abro as portas do meu coração, Jesus. Ah, meus irmãos e meus amigos, nós percebemos aqui então a criação. Nós percebemos que tem toda essa situação. Mas como vai dizer a oração da Salve Rainha? Neste vale de lágrimas, oh minha Nossa Senhora, neste vale de lágrimas, onde nós choramos diante de tanta dor, de tantos sofrimentos. Nós que somos os degredados filhos de Eva, porque antes que a família fosse constituída da forma que Deus queria, o homem e a mulher pecaram. E o pecado nos torna escravos do demônio, nos torna escravos do mal, nos fazem nos esconder de Deus. Se vocês não sabem, quando está escrito aqui logo depois, quando Adão e Eva pecam, comendo do fruto proibido, por consequência da inveja de Satanás, que era Lúcifer, um dos anjos mais belos e mais perfeitos, que foi enviado sobre a terra para preparar o caminho para o Senhor, quando fica sabendo da revelação, vai dizer Santo Tomás de Aquino, sobre toda a teologia angelical, de como foi o pecado de Lúcifer e de todos os anjos decaídos que se tornaram demônio. E os dois pecados angelicais que eles cometem, e eles não têm arrependimento porque eles têm a consciência perfeita. O primeiro pecado foi a inveja. Deus revelou que se faria homem, se faria criatura humana, ia fazer parte da família. Então, por inveja, porque por mais perfeito que aquele anjo era, ele não poderia gerar.
um outro ser semelhante a ele, essa graça. Por que ele tenta a Eva primeiro? Porque vocês, mulheres, pelo útero, vocês têm a capacidade de gerar um outro ser, e Deus queria ser gerado, e é por isso que Jesus Cristo se fez carne, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Você, mulher, carrega consigo a beleza de gerar um fruto em teu ventre, uma vida, Maria, uma vida linda. E olha, a tecnologia da ciência já filmou o momento exato da concepção em que um óvulo, o espermatozoide, entra dentro do óvulo. No momento da concepção, há uma explosão de luz. Se você colocar aí no YouTube, nas redes sociais, você vai ver lá a filmagem do momento especial da concepção. Há uma explosão de luz, ali é o sopro da vida, desde a concepção. Então o primeiro pecado do inimigo foi a inveja, por isso que ele tentou primeiro a mulher. A inveja é maior, ele tem ódio de vocês, mulheres. E o segundo pecado do angelical é o orgulho. Esses são os dois pecados dos anjos. Mas o mínimo pecado contra Deus, que é infinito, se torna infinito. Por mais que a igreja caracteriza e põe ali prioridades do tamanho, mas para os anjos ele tem uma consequência gravíssima. E não tem volta. Ele toma essa decisão. Orgulho. Ele falou que ele era perfeito demais para adorar um Deus feito homem. Por isso que ele não aceita nosso Senhor Jesus Cristo, um Deus feito homem. Mas aqui então nós temos o cerne. O inimigo é lançado no mal. Deus pergunta para Adão e Eva então, quando está lá, e Adão se esconde porque estavam nus, e aqui está escrito, eles estavam nus, mas não se envergonhavam porque não tinha ainda malícia. E Deus vai falando, Adão, Adão, Eva, e eles se esconderam, e Adão grita, e Deus pergunta, não porque Deus não sabia onde Adão e Eva estavam. A pergunta de Deus, teologicamente, ela tem um sentido. Deus pergunta a Adão onde está, para que Adão se reencontre. Adão estava perdido. Onde estás, Adão? Eu me escondi, porque eu estou nu. E hoje Deus pergunta para mim e para você que está se escondendo de Deus: onde você está, meu querido, minha querida? Onde você está se escondendo por vergonha? Sim, por que o sacramento da confissão ele é chamado sacramento da penitência? Porque você ali tem que se penitenciar. Dói confessar o seu pecado diante de um padre, mas a sua fé te leva a acreditar que os teus pecados são perdoados e vem o estado da graça. Então, se você está aqui hoje, busque confessar com o Senhor. E se sabe onde que está a maioria das origens do sofrimento? Se encontra no berço da vida. Aonde está a origem de todos os traumas? No berço da vida. Onde começou a sua vida? Na sua família. Começa desde a sua gestação. Há momentos de oração de cura interior que as pessoas caem e ficam recolhidas como um feto, e começam a lembrar lá no inconsciente dela ter sido rejeitada, da mamãe dando soco, dos remédios que tomou para ver se abortasse, se retirasse a vida. E quantas são as dores de pessoas que não se veem, porque você é um menino e a mamãe queria uma menina, ou o contrário, você é uma menina e a mamãe queria um menino, e você nasce nessa rejeição. Ou é fruto de uma relação extraconjugal, e você já nasce nisso. Você quer o berço do amor, você quer ver a escola do amor, mas você acaba aprendendo na escola da rejeição e nasce no meio de um sofrimento. Não há sofrimento maior do que aquele que Cristo sofreu na cruz. Por isso ele vem para te resgatar e te retirar dessa situação e te dar nova vida. Amém? Amém. Deus te dá nova vida. Então a família, ela se torna alvo de quem? Do inimigo. É lá que eu vou estragar você para você não conhecer Jesus. É lá que eu vou causar divisão. É lá que eu vou causar contendas. É lá que ele vai causar traumas. É lá que ele vai impedir a vida dos santos. É lá que ele quer destruir. A família então está sob ataque do inimigo. O Papa São João Paulo II, ele então, inspirado por Deus, ele vai instituir o Instituto Pontifício para o Matrimônio e para a Família.
E naquela época, meados dos anos 70, 80, ele ergue um homem, o cardeal Carlo Caffarra. Qual que é o nome do cardeal? Carlo Caffarra. E coloca ele como prefeito do Instituto Pontifício para o Matrimônio e para a Família. O cardeal então escreve uma carta para aquela que até então estava viva, irmã Lúcia, a última das 3 pastorinhas, pedindo as orações dela. 2 semanas depois, a irmã Lúcia responde com uma carta escrita à mão de mais de 2 páginas. E o cardeal Carlo Caffarra, quando estava num jornal, numa rádio, assim como alguns me acompanham, na Rádio Gospel Família 105,7 FM, em São Giovanni Rotondo, ele fala pela primeira vez: aquelas palavras da irmã Lúcia ficaram como que esculpidas em meu coração. E ela dizia entre elas uma frase: a batalha final entre o Senhor e o reino de Satanás será sobre o matrimônio e a família. A batalha final será entre o demônio e a família no final dos tempos. O demônio luta para destruir a família. Ele luta contra o plano de Deus, a fé e a moral para a sociedade. E como ele tem agido? Quais são as formas? De que forma ele tem agido, Rodrigo, para destruir as famílias? E talvez a minha e a sua estejam sofrendo desses males. Eu quero falar com vocês aqui 9 formas, 9 ataques. Eu tinha escrito 7, mas depois, no final do 7, eu escrevi mais 2. 7 formas que o inimigo tem agido para destruir as famílias. E eu vou falar brevemente sobre elas. A primeira forma, todas elas são ideologias, ideias que confundem a sua inteligência e que te afastam de Deus. A primeira delas se chama aqui nos nossos tempos ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? A ideologia de gênero nega a diferença sexual criada por Deus. Ela nega a natureza. O gênero, ele é uma construção social. O seu corpo diz que você é o seu gênero, mas a ideologia de gênero fala: não, se você quiser ser uma madeira, se você quiser ser um bode, um cachorro, você é. É uma construção social. Esses dias eu vi um vídeo da Europa, um cara caminhando com uma mulher presa à corrente, e ela se pensa no gênero que ela é um cachorro. E aí tinha uma outra presa a uma outra corrente na Holanda, numa praça, numa gradezinha. E aí a mulher que está andando começa a latir a outra, igual 2 cachorrinhos quando se encontram. E fica aquela loucura social, uma latindo a outra. O outro colocou no corpo instrumentos como se fosse uma cabra. E vem as mais loucuras que para mim tem que ser tratado dentro de um consultório psiquiátrico, neurológico. O gênero está aí. Por mais que tenha a diferença da sua opção sexual, isso não nega o seu gênero. Nós temos aqui em Pedro Leopoldo o crânio daquela que é chamada Luísa, uma mulher das cavernas. E como é que descobriu que ela era uma mulher das cavernas e deu o nome Luísa? Porque a natureza do crânio dela é feminino. Entenderam isso? Não tem como. É a mesma coisa de ir com um bebê reborn de borracha no hospital do Unimed que está lotado para ser tratado. É uma loucura social. Ideologia de gênero. Feminismo radical é a segunda. O feminismo radical, ele transforma a mulher em rival do homem, negando a vocação à maternidade e à comunhão. E aí vira aquela guerra dos sexos, tanto falada na década de 80 e 90. A mulher se torna inimiga. O marido é seu inimigo dentro de casa. Ele está te impedindo de ganhar a sua vida. Eu sou pai de 3 meninas. Há muita vitória no meio profissional, sim. Muitas vitórias que têm que ser conquistadas. E graças a Deus.
Morro de medo, porque eu estou vendo o que está acontecendo na Europa lá, dos muçulmanos lá radicais, que a mulher tem que andar toda tampada com a burca, com tanto treino, não pode fazer nada. Ave Maria. Há uma bênção muito grande. No entanto, a mulher sai de casa escravizada e vai ser escrava de orar, trabalhar em turno, ficar 12 horas, 14 horas trabalhando fora e colocando o filho para ser cuidado por outro. Tem que escolher o difícil. Às vezes a mulher ficar em casa também fica difícil na vida financeira hoje em dia, não é verdade? Mas o feminismo radical transforma a mulher e o quê? Inimiga do homem. Deixa eu falar com você. Fala quem está do seu lado, você que está com sua esposa, com seu namorado, fala assim, eu sou seu inimigo não, tá? Faz um coraçãozinho para ela aí, fala assim, me ama, tá? Pelo amor de Deus, paz. Bandeirinha branca. Terceira ideologia, o hedonismo sexual. O que é isso, Rodrigo? Sexo sem compromisso, sem abertura à vida, sem sacralidade. A pessoa sai e fica com o outro. Deixa eu te falar um negócio aqui, mulheres. Vem aqui, você que está me ouvindo aqui, deixa eu falar um negócio. Pode colocar aqui várias pesquisas aí depois da internet. Sobre a união do homem com a mulher no ato sexual. Deixa eu te falar com vocês. Não adianta só lavar e tomar banho, não. A mulher, depois da relação, ela absorve o DNA do homem, de todos os parceiros com qual ela teve sua relação. Vai lá para o seu cérebro. Esses dias eu brinquei com uma pessoa que eu conheço, muito querida e amada, que está fazendo radioterapia no cérebro. E ela está até no processo de nulidade, porque ela foi casada com o infeliz dos infernos. Pensa num homem entregue ao mal. Ele foi educado pelo inimigo, ele deixou. Eu falaram, isso aí é porque você absorveu muito nesses anos juntos, coitado. Absorveu isso e tudo isso que virou esse tumor na sua cabeça. Você absorve, cuidado, viu? Cuidado. O hedonismo, homem, você está saindo aí, por aí, fazendo tudo quanto é coisa, não é assim não, viu? Deus fala ali da castidade, da sacralidade, da fidelidade, contra o adultério. Os adúlteros e os fornicadores não herdarão o reino dos céus. Está escrito lá em Colossenses, está escrito lá em Coríntios. Vou falar baixinho aqui para vocês ouvirem, tá? Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Hedonismo sexual. Movimento hippie, lá na década de 60. Faça amor, não faça guerra. Tem vários parceiros e não liga, não está aberto à vida. E aí fica essas famílias aí, mãe de pet, gente, tem cachorro, tudo, de gato, é muito bom. Tem agora os pets pequenininhos, assim, uns bichinhos desse tamanhozinho. Tem um galinho desse tamanhozinho, menor que uma codorna. Eu sou mamãe, papai. Esses dias a mulher levou lá no Chile, lá no gelo, o cachorrinho dela para conhecer o gelo. O cachorrinho morreu lá no gelo, gente. Oh, meu Deus do céu. Beijando a boca, pegando um monte de doença. Esses dias eu vi a doença da mulher que pegou lá, beijando cachorro na boca. O cachorro vai lá, lambe as patas dele lá, íntimo. E beijando, pegou uma bactéria na boca, teve que cortar os lábios aqui, ó. Ela ficou sem o lábio aqui, ó. Assim, que é coisa horrorosa, coitado. Hedonismo sem sacralidade. Quarta coisa, relativismo moral. Cada um faz o que quer, inclusive redefinir o que é família. Relativismo, tudo pode. Você coloca no mesmo grau e eleva o mesmo grau as crenças. E aí o católico se torna igual a outras falsas doutrinas. Tudo é doutrina. Eu já fui não sei aonde, já não fui não sei aonde. E começa a fazer aquele milkshake. E não é assim não, tá? Estou falando com um católico, se você não é, converta-se. Seja bem-vindo à igreja católica. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, os portões do inferno não vão prevalecer sobre ela e contra ela. Amém? Então você tem o relativismo, o Papa Bento XVI tem uma catequese muito bela explicando sobre o relativismo nos dias de hoje. Inclusive as pessoas, tudo é família. Aí você vai no serviço, não, aqui é uma família. E você vai no futebol, aqui é uma família. Não, a sua família é você, sua mulher, seus filhos. Papai e mamãe. Quinto, começa a tirar a validade, desvalidar a paternidade e a maternidade. Pais sem autoridade, filhos como pequenos deuses, você faz tudo que seu filho quer. Inclusive você coloca aí essa porcaria chamada telemóvel nas mãos dele,
e deixa ele ali ficar viciado para ficar caladinho, e está estragando a mente. Eu falava isso, eu dou aula no Senai, eu falava sobre isso, alguns estudos, na Dinamarca, na Bélgica, Noruega, no Japão, está proibido celular nas escolas, agora é livre, está proibido EAD, está proibido essas coisas, porque está abaixando o nível de cognição, de entendimento, as pessoas estão ficando menos inteligentes. Então, o papai é colocado desde os primeiros lá, Simpsons, Família Dinossauro, é colocado o papai, na Peppa Pig, o papai é o bobão, ele é bobo, retardado, diminui a figura masculina, e não é assim, e os pais não têm mais autoridade com os filhos. Sexto, divórcio, uniões descartáveis. Cuidado aí, neném. Afeta a estabilidade e a educação das crianças. O que Deus uniu, o homem não? O que Deus uniu, escreve aí para mim, aí você que está escrevendo. O que Deus uniu, o homem não separa. O que Deus uniu, o homem não separe. E o divórcio então vem destruindo. Sétimo, a cultura do individualismo. Fecha o ser humano em si mesmo, tornando-o incapaz de se doar. As pessoas não querem mais se doar, é você mesmo. Só que isso que vai causando a depressão, o mal do século. Você está fechado aqui em você mesmo. Claro que existem fatores emocionais, fatores psicológicos, físicos, químicos dentro da sua mente, que você tem que se tratar, buscar ali um profissional, um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra. Mas o começo disso tudo começa quando você se fecha. E esse se fechar aqui, você fica numa cultura individualista. Vem servir, vem ajudar o próximo. Madre Teresa de Calcutá dizia que quanto mais ela pedia a Deus nos momentos de dificuldade, aparecia pessoas com situações tão paupérrimas de pobre, que ela cuidava, que ela via ali, que ela desprendia, saía de si mesmo, e ela vencia as dores que ela tinha. Está na hora de você ajudar na sua paróquia, na sua comunidade, aqui no grupo de oração. Sai daí, você que só está assistindo o grupo de oração e tem condições de vir, venha participar. Se está caro, venha pelo menos uma vez por mês, participe da missa, ajude lá nas pastorais, entre no movimento, se coloque em movimento, para de preguiça, pelo amor de Deus. Oitavo, cultura da morte, a interrupção da vida, do nascituro e da eutanásia, a cultura de morte, do nascituro desde o ventre materno. Qual a sua opinião? A minha opinião é a certa, que Deus fala, que a igreja manda. E ali desde a concepção, eu acabei de falar com vocês, que desde na concepção ali tem essa explosão de luz, é quando Deus sopra a alma. E não é apenas um feto ou um objeto, nem nada. A coisa mais linda é escutar o coração. Esses dias eu levei minhas meninas para andar a cavalo. Tem o Tiago Moura aí, depois ali do Dona Silva, essa estradinha de Funilândia, 2 quilômetros quando acaba a estrada de chão, perto do Dona Silva, tem uma fazendinha lá, aula de equitação. E aí colocando lá, as meninas entregando o cavalo para comer ali o feno e o barulho. É o mesmo som que nós escutamos no ventre da nossa mãe. Ela deve estar com sede, mamãe, pode dar ela, se quiser. Que beleza, criancinha aqui. Então, meus queridos, aquele sonzinho ali é terapêutico. Deus te ama desde quando você estava no ventre da sua mãe. Talvez papai e mamãe não estavam preparados para você, mas Deus queria você. Seja Deus, seja bendito, que você está aqui me ouvindo, você está aqui nesse momento. Você faz parte de um plano divino de Deus, e Ele morreu na cruz para te abençoar. Nós tivemos agora essa semana dia de Santo Inácio de Loyola, e Santo Inácio de Loyola foi soldado. Santo Inácio de Loyola era um homem daqueles assim que você fala, esse cara é porreta, esse cara vice-guerra, era um cara erudito, era um cara inteligente, mas um dia ele no lago vê o menino Jesus, e o menino Jesus toca nele e mostra para ele que tudo que ele criou fala para ele, e Santo Inácio percebe. Tem até um filme que você pode colocar nas redes sociais,
sociais, Santo Inácio de Loyola filme. É um filme maravilhoso. Ali, ele é o fundador da Companhia de Jesus, aquela que mais evangelizou, que evangelizou o Brasil da Companhia de Jesus, foram os padres, meus queridos jesuítas. E Santo Inácio de Loyola então percebe que tudo que Deus criou foi para ele. Santa Teresinha do Menino Jesus viu que tudo que Deus criou foi para ela também, para você. Deus criou tudo isso. Deus chama você a todo momento, você é plano de Deus. Faz então a vontade de Deus. Jesus Cristo diz: se você me ama, cumpri aquilo que eu vos peço. Caminha com Ele. A porta é estreita, é difícil. Deus prova aqueles que ama, vai dizer ele em Apocalipse no capítulo 3 também, novamente, repito sobre isso. Ele disse que daria 100 vezes mais a Pedro, no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, mas disse que daria 100 vezes mais com provação, porque ele foi primeiro e mostrou que é o Calvário, renuncia a si mesmo, toma a cruz e segue. Mas meu querido, deixa eu te falar, você tem que escolher o seu difícil. O difícil sem Deus vai te levar para uma vida de perdição, mas o difícil com Deus é fácil, porque a graça de Deus nos basta, e Ele nos faz vitoriosos, e Ele abençoa a minha e a sua família, Ele liberta a minha e a sua família. E o 10º que ele coloca é a aversão aos sacramentos. O 9º, quer dizer, depois a cultura de morte, o 9º, a aversão aos sacramentos, o sacramento do matrimônio, o sacramento do batismo, ou o sacramento, santíssimo sacramento na Eucaristia. A aversão, a pessoa está ali unida em união ilegítima, não tem nada que o impede de casar, pelo amor de Deus. Para com essa bobagem do inimigo. Esses dias eu conheci um casal que estava 15 anos junto e foi casar, e a pessoa ficava falando, a família do noivo falava: para com essa bobagem, o que está dando certo, time que está vencendo não se mexe. Ela falou assim: a senhora está casada e vai para o céu, agora eu vou ficar em pecado? Vira a boca para lá, para trás, Satanás. Eu quero os planos de Deus na minha vida. Então, se não tem nada que te impede, vá e faça. Hoje eu fiquei sabendo de um outro colega que está junto há muito tempo, e a esposa deles não são casados na igreja, porque ela tinha uma união, e ela entrou com o pedido de nulidade, e graças a Deus viu que realmente não foi um sacramento, não houve, entrou na nulidade, e ela recebeu ali. Agora eles estão felizes da vida, porque agora ele vai poder receber a comunhão eucarística, eles vão se casar na igreja. Que coisa mais linda, eles já têm um filho, eles se amam. Então lute pela sua família, vai ser fácil? Não, mas Deus está contigo. Deus está contigo, meu querido, minha querida. Não tenha aversão aos sacramentos. E como resposta então, eu quero dizer para você que o corpo, olha, o ápice ali da teologia do corpo de São João Paulo II vai dizer que o corpo do homem e da mulher eles se complementam. Até mesmo nas genitálias, o órgão sexual masculino, ele só vai ser completo no órgão feminino, para gerar uma vida. Por isso se torna uma só carne. Ele tem um significado espiritual e teológico para se tornar um só. A diferença sexual é um dom de Deus. Assuma a sua feminilidade, assuma a sua masculinidade. O matrimônio é uma resposta do amor de Deus. A família então se torna um antídoto contra a confusão. E como eu faço? Eu combato com oração, com formação e aprendizado, com testemunho e com santidade. E eu convido você a fazer isso nesse momento, a combater com oração, a participar de momentos como esse, a aprender, a desejar isso. E por mais que seu lar pareça destruído, união matrimonial, reze. Tudo Deus pode. Deus pode o impossível. E por mais que as relações estejam difíceis, a partir de hoje recebe a cura, recebe a libertação da sua casa. Na intercessão tiveram uma visão de várias imagens de Nossa Senhora, isso para mostrar os títulos da Virgem Maria, que vem ao nosso socorro. Quando ela ficou sabendo que ela disse o sim para o anjo, que ela ia ser a mãe do Salvador, ela também ficou sabendo que Isabel, a parenta, estava grávida na velhice no 6º mês. E ela não mediu esforços, porque ela morava longe, era um caminho perigoso. O que ela fez? Ela foi para a casa de Isabel cuidar dela.
E nesse momento Nossa Senhora se levanta nesse grupo de oração para mim e para a sua vida, para fazer com que você receba o batismo no Espírito Santo como Isabel recebeu, só de ouvir a saudação de Nossa Senhora. Provavelmente ela disse: Shalom, Isabel! E ela disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Antes, só ouvindo a tua saudação, a criança estremeceu de alegria. Bendita és tu entre as mulheres, bendita és, adentre em minha casa, seja na devoção que for, Maria, ó Jesus Cristo, adentre em meu coração, adentre em minha família. Eu cotejo a minha família, eu rezo por ela. Eu estou aqui nesta noite e estou convidando você que está me assistindo através dos meios de comunicação, você que está aqui nesse celular ou está me ouvindo pela Rádio Gospel Mira, proteja a sua família, ame a sua família, ela tem essa resposta. Seja santo, busque Jesus Cristo e você vai ver milagres acontecer. Olha, eu já alcancei muitas graças, entre elas eu quero testemunhar finalizando. Até meus 27 anos de idade eu lutava ali para ver o meu pai sair do vício do alcoolismo. Ele passou por 4 fazendas de recuperação. Ainda tem muita coisa acontecendo na vida dele, mas Deus me deu uma graça. Agora vai fazer 14 anos que o meu pai está na sobriedade, não põe uma gota de álcool na boca. E é uma vitória de Deus em nossa vida. Um homem que quase morreu de cirrose, e glória a Deus por isso. Para dizer para você que Deus tem algo maravilhoso na sua casa. O impossível Ele pode fazer. Aceite esse Jesus e fala com Ele: Senhor, entra aqui no meu coração e vamos fazer a vontade de Deus. E Deus seja louvado pela sua vida. Eu finalizo aqui no programa. Isso aqui vai passar no programa da Rádio Gospel Mira amanhã. Você compartilha, você pode seguir aqui no meu canal no YouTube. É @Rodrigo Carvalho Digão. Segue lá, @Rodrigo Carvalho Digão, nas redes sociais e tudo, mas vai estar lá amanhã, essa pregação, vai passar amanhã na Rádio Gospel Mira. Deus abençoe todos vocês que estão aqui. Eu finalizo aqui com quem está acompanhando, mas você que está aqui nesse lugar, nessa atmosfera santa, eu convido você a ir ficando de pé e a entregando a sua vida ao Senhor e dizendo: Senhor, eu e minha casa serviremos a Ti, a minha família é lugar de bênção, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Repete isso: eu e minha casa serviremos ao Senhor.